Recrutas em formação, mantenham-se firmes, postura alinhada, respiração controlada. O que vocês estão ouvindo agora é um trecho restaurado de arquivos históricos perdidos da Cidadela Zenit. A identidade do militar que gravou este relato não consta nos registros, apenas sua voz permaneceu. E ela foi direcionada exatamente para vocês, aqueles que um dia ocuparão as linhas de contenção, as torres de vigilância e os compartimentos de comando. Vocês já observaram como se forma uma grande tormenta? Sempre há sinais prévios, um vento fora do padrão, gotas pesadas que caem e cessam, queda brusca de temperatura. A natureza sempre anuncia antes de atacar. E aquela tormenta, nós já a havíamos previsto. Não foi surpresa estratégica. Sentimos sua aproximação, mapeamos seus movimentos. A nossa inteligência confirmou deslocamentos anormais naquele dia. E quando o horizonte começou a se escurecer, não era nuvem, era pelo, garra e músculo avançando em massa. Era começo de uma tarde quente nas fronteiras estabelecidas pelas nossas forças profissionais. Aldeões estavam nas proximidades coletando recicláveis, conforme permitido sob supervisão. Foram eles os primeiros a visualizar o avanço. Milhares. Uma torrente de corpos monstruosos, irados, sedentos por sangue e vingança. O objetivo era claro: destruir qualquer humano ou construção que estivesse sob território conquistado e controlado por Zenit. Campo aberto foi devastado. Estruturas frágeis não resistiram ao impacto inicial. Camponeses correram conforme protocolo previamente instruído. Refúgio imediato nas fortificações das vilas. E sim, executaram exatamente o que havia sido ordenado. Serviram como isca operacional. Pode soar duro aos ouvidos civis, mas guerra não é assembleia. Durante meses de rondas, nossos blindados não apenas patrulhavam, implantavam minas, enterravam explosivos, mapeavam zonas de contenção. Aquela investida massiva ativou cada centímetro preparado. O que se esperava ser carnificina unilateral transformou-se em aniquilação estratégica, explosões sequenciais, fragmentos de bestas arremessados ao ar. O avanço perdeu coesão. Dos milhares, restaram talvez centenas, depois dezenas, e então menos de 10. Quando os portões das vilas se abriram e nossos blindados avançaram, não houve resistência significativa. Foi operação de esmagamento, pisando como se pisa em insetos. No fim da tarde, o campo estava silencioso. Restava apenas material para reciclagem. Relatórios apontaram dia frutífero para Zenit. Em uma colina, oficiais de campo registraram a presença da loba branca, pela primeira vez exposta, rosnando, gritando para que os sobreviventes recuassem. Ali tivemos confirmação visual plena. Um de nossos desenhistas táticos esboçou seu rosto. A partir daquele momento, o inimigo tinha nome e traços definidos. Lira, identificação consolidada. E quando um inimigo ganha rosto, sua derrota torna-se questão de tempo. Por dias, realizamos varredura completa da área. Reposição de explosivos, reforço de perímetro, estudo de padrão de reação. As perdas de aldeões foram mínimas e dentro da margem prevista. Relatórios indicaram lucro estratégico absoluto. Mesmo que parecesse uma gota no oceano, o impacto psicológico foi profundo. Muitos aliados da loba tombaram naquele dia. Moral interna do bando enfraquecida. Isso nos deu tempo. Continuidade. Rebeca relatava que as bestas se reuniam no depósito principal, levando feridos. Choravam suas perdas diante da grande loba. E ela permanecia em silêncio sob a luz das fogueiras, olhos amarelos erguidos ao céu, como se buscasse resposta. Mas resposta não veio. Foi ingenuidade deles presumirem que nossa tropa era especializada apenas em operações noturnas, que não teríamos contingência para avanço em massa. Aprenderam da forma mais severa
que fronteiras devem ser respeitadas. Por um período considerável houve tranquilidade. Vilas confiaram ainda mais na cidadela. Contudo, o outro lado também evoluiu. Bandos organizaram rondas próprias, criaram pontos de controle ao redor do depósito central e do santuário de Lyra. Tornaram o acesso praticamente impossível. Impasse estabelecido. Fronteiras definidas, com um detalhe operacional importante. Do nosso lado, havia mais recursos a serem extraídos, mais material, mais tecnologia. As bestas, limitadas por instinto, não perceberam que haviam criado uma linha estática vulnerável ao desgaste prolongado. Enquanto isso, nossas equipes de construção trabalhavam intensamente nos subterrâneos, projeto mantido sob sigilo absoluto. Quem era designado para a obra era isolado, compartimentação total, sem vazamentos, foco exclusivo na construção do novo amanhecer. O entusiasmo interno era evidente. Caminhões partiam e retornavam carregados. Recursos fluíam como torrente para dentro do domo de aço e ferro da cidadela. E então, algo ocorreu que nem o alto comando havia previsto. Um achado que poderia alterar completamente o teatro de operações. Em área disfarçada de pequena fazenda abandonada, encontramos algo preservado. Um helicóptero militar de carga. Oculto provavelmente por antigos interesses privados que sonhavam retomar liderança econômica após o colapso pandêmico global. Motores adaptados para funcionamento silencioso, estrutura intacta. Senhores recrutas, naquele momento ficou claro que a morte poderia vir dos céus. Poderíamos atacar e inserir tropas onde quiséssemos. Domínio aéreo muda a equação de qualquer conflito. Primeiramente, mantivemos segredo absoluto. Intensificamos coleta de recursos para a reativação plena da aeronave. Integração tecnológica avançada. Com seu uso, a equipe dos rastreadores fantasmas ganhou alcance ampliado. Inserção estratégica, extração rápida, informação quase em tempo real de todo o teatro operacional. A regra se tornou determinante. Quem domina os céus, domina tudo. Mesmo aparentemente inferiores em número bruto, compensávamos com organização, planejamento e superioridade tecnológica. Resistíamos, superávamos, não por acaso, mas por método. Lyra tentou sondar nossas linhas. Não obteve êxito significativo. O impasse persistiu, mas agora com vantagem estrutural clara do nosso lado. Recursos acumulavam-se, fortificações eram aprimoradas, subterrâneos avançavam, cada engrenagem girava conforme planejamento. Recrutos, compreendam isto com clareza tática. Vitória não é apenas eliminar o inimigo, é manter capacidade de continuidade enquanto ele se desgasta. A tormenta veio e foi dissipada pela preparação. A loba rugiu e encontrou aço. Os céus, antes indiferente, passou a ser nosso aliado. Somos humanos, organizados, adaptáveis. Se um dia cairmos, não será por falta de planejamento, não será por falta de coragem, e certamente não será hoje, nem amanhã. Enquanto houver disciplina, enquanto houver estratégia, enquanto houver homens e mulheres dispostos a sustentar a linha de frente. Pela humanidade, pela continuidade, pela cidadela Zenith.